Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E galera, na aula de hoje, dando continuidade ao estudo da proporcionalidade, hoje nós vamos falar sobre razão. Vamos entender que processo que é esse, o que é uma razão, o que é esse lance de divisão, como que procede, como que se encontra isso, tranquilo? Um assunto muito recorrente no concurso público, muito recorrente pelas mais variadas bancas, tranquilo? Vem comigo então, galera. Olha só, falando nessa aula, nós vamos conceituar o que é a razão, certo? Estabelecer, esse conceito tem que ficar firmado. Vou mostrar para vocês algumas razões presentes no nosso dia a dia, que às vezes passa batido e está presente, e depois a gente vai fazer alguns exercícios de algumas bancas que já caíram nesse ano 2018 aí. Retiramos do forno agora, ok? Então vamos lá, gente. Razão. O que é razão? Galera, muito importante essa palavra agora. E preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra razão, ela tem que ser associada por você como sendo uma divisão. Então, se o exercício disser, determine a razão, ele quer saber o quociente de uma divisão. Razão, divisão, divisão, razão, razão, divisão, razão, divisão. Guarda bem isso. Veja bem, se a palavra razão, ela nos associa a uma divisão, então eu tenho que ficar atento em duas coisas. Porque para dividir, eu preciso conhecer dois valores. Eu preciso conhecer o valor que vai em cima e o valor que vai embaixo. Então, toda vez que a banca disser assim, determine a razão, você já vai lembrar, é uma divisão. Então, eu preciso identificar, de acordo com a informação, quem é o valor que vai estar em cima e qual é o valor que vai estar embaixo. Descoberto esses valores, galera, é só efetuar o cálculo, fazer a divisão ou simplificação dos valores, vai depender muito da alternativa. Tranquilo? Mas razão, palavra-chave, divisão. Conhecer quem vai em cima, conhecer quem vai embaixo. Tranquilo? Vem comigo. Bom, então são dois valores, o de cima e o de baixo. Esses caras têm nomes. O de cima é chamado de antecedente e o de baixo é chamado de consequente. Professor, posso falar também numerador e denominador? Pode, tranquilo também. De cima numerador, de baixo denominador. Bom, agora que a gente já sabe o que é a razão, eu vou mostrar algumas presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, velocidade. Velocidade, usado, é um termo, uma grandeza física, né? Que serve para associar o quê? É uma razão entre distância e tempo. Então, nem sempre o exercício aparece a palavra razão. Por que eu estou mostrando esse outro formato para vocês? Porque, às vezes, ele usa de algumas nomenclaturas para fazer referência à mesma palavra, razão. Ao invés dele dizer razão, ele fala bem assim, velocidade, determine a velocidade. Velocidade é uma razão. Eu preciso saber quem vai em cima, quem vai embaixo. No conceito de velocidade, a parte de cima é a distância percorrida, a parte de baixo é o tempo gasto para percorrer essa distância, mas é uma divisão, distância pelo tempo, portanto, é uma razão. Então, fiquem atentos, porque ele pode usar a palavra velocidade, ok? Velocidade, distância pelo tempo. Um exemplo bem básico para nós encontrarmos a velocidade de um carro que percorre uma distância de 360 quilômetros. Num tempo de 4 horas, eu pego a distância, divido pelo tempo, a velocidade média desse camarada é de 90 km por hora. Então, se ele pedir lá, determine a velocidade, é determinar a razão, distância por tempo. Tranquilo? É só uma forma diferente de usar.
Uma outra palavra que pode aparecer em substituição à palavra razão é a palavra densidade. Aqui quero chamar a atenção dos senhores. Nós temos dois tipos de densidade. Nós temos a palavra densidade, usada na química, que faz referência à densidade de um determinado corpo, tá? E nós temos a palavra densidade, usada também na geografia, que faz referência à densidade demográfica. Então, prestem bastante atenção, porque densidade somente, só a palavra densidade, ela faz referência a um corpo. Tá? É um processo químico lá. Densidade de um corpo é usado na química para a gente poder fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui o seguinte. O que é densidade? É uma razão. Razão é entre quem, professor? Entre a massa e o volume de um determinado corpo. Então, olha aqui, ó, é a razão entre a massa e o volume de um determinado corpo. Também conhecida como massa volúmica, ou massa volumétrica, ou massa específica, ok? Então, essa relação, essa razão, essa divisão entre a massa e o volume é chamado de densidade, beleza? Então, a gente representa lá pela letra D, pega M dividido por V, massa sobre volume, beleza? Um exemplozinho aqui prático para a gente pegar isso. O exercício pode ir lá. Determine a densidade de uma caixa de algodão cuja massa é 200 gramas e o volume é 2.000 centímetros cúbicos. Então, ele nos deu a massa e nos deu o volume. É óbvio, gente, que dependendo do que nós formos tratar, existe uma unidade específica padrão. Você tem que estar atento a isso. Quando a gente fala em densidade, a unidade padrão é gramas por centímetros cúbicos. Professor, isso quer dizer que ele não pode me dar quilograma, miligrama? Pode. Aí você faz as conversões. Passa para grama, passa o volume para centímetros cúbicos, aí tem toda aquela relação de transformação de unidades, beleza? Mas a princípio, unidade padrão é grama por centímetro cúbico. Aqui já está na unidade padrão, então não precisamos preocupar. É só efetuar a divisão. Aí a gente simplifica os zeros aqui, né? Facilita, vai dar 0,1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade dessa caixa é de 0,1 grama por centímetro cúbico. Então, a observação que eu falei para vocês, né, é exatamente essa, que a unidade de massa é indicada em gramas e a unidade de volume em centímetros cúbicos, portanto, a unidade padrão de densidade é grama por centímetro cúbico. Volto a frisar, pode aparecer unidades diferentes, professor? Pode, mas cabe a você fazer as conversões, beleza? Não pode trabalhar com unidades diferentes dessas aqui, ok? Bom, escala. Escala é uma outra razão. O que é escala, professor? Escala é muito utilizada e cai muito nos concursos públicos. Escala é uma razão, é uma expressão que indica uma relação, um comparativo entre o tamanho de um desenho e o seu tamanho real. Eu tenho um determinado objeto que vou projetá-lo, eu vou construir uma maquete, ou eu vou fazer uma representação, um desenho representando ele em miniatura. Então, a proporcionalidade que indica a relação entre o desenho e o tamanho real é chamado de escala. Então, escala quer dizer razão. Razão entre quem? Entre o tamanho do desenho e o seu tamanho real. Mas esse desenho, gente, ele não está associado só a um corpo especificamente, um objeto. Pode ser também uma distância. Eu vou a distância de Rio de Janeiro a Fortaleza. Então, existe uma distância aí real. Mas eu quero representar no papel isso. Aí eu vou desenhar essa distância, obviamente, em centímetros, porque senão não vai caber numa folha de papel. É a distância do Rio até Fortaleza. E aí eu vou projetar isso
comparando com o tamanho real, então eu vou colocar numa escala de comparação, ok? Então é para isso que existe a escala, para que a gente consiga projetar algo tão grande em dimensões bem pequenas. Tranquilo? Bom, é muito usado para representação de mapa, fotografias, plantas, ok? E é exatamente essa relação entre a medida do desenho e a medida real. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um mapa da região Nordeste. Isso aqui é um mapa da região Nordeste do país. Tranquilo? E esse mapa foi desenhado numa escala, ó, 1 para 30 milhões. 1 para 30 milhões. Beleza? Então está aqui. O que quer dizer isso, professor? 1 para 30 milhões. Quer dizer que para cada unidade de medida que eu usar aqui, vai corresponder a 30 milhões de unidades de medida real, ok? Como na escala a unidade de medida padrão é o centímetro, eu quero dizer que para cada 1 centímetro que eu medir aqui no mapa, eu vou ter 30 milhões de centímetros reais de distância. Entendem isso? Para a gente processar a palavra escala. Beleza. Então não esqueçam, unidade padrão de escala é o centímetro. Professor, se eu tiver uma unidade diferente de centímetro, transforma, tá? Transforma. Beleza. Bom, vamos pegar esse exemplo do mapa mesmo para a gente poder fazer um cálculo usando a escala que nos foi dada. Veja bem, por exemplo, supondo que no mapa medimos a distância em linha reta entre Salvador e Teresina e encontramos 3,5 centímetros. Então, o que foi feito? Vou voltar aqui no mapa. Salvador está aqui, ó. Teresina está aqui. Vamos supor que a gente pegou uma régua e medimos essa distância. O exemplo lá está dizendo o seguinte, que ao medir aqui no desenho, deu 1, 2, 3 mais meio, deu 3,5. Na régua deu 3,5 centímetros de distância. O mapa, o desenho, ok? Beleza, 3,5. Tamanho do desenho. E aí ele quer saber quanto que seria o tamanho real disso daqui, ó. Supondo que no mapa mediu 3,5, né? Qual seria o tamanho real, então, dessa distância? Veja bem, escala, gente, ó. Escala. O que é isso? Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. A proposta aqui é encontrarmos o tamanho real. A escala, o exercício deu 1 para 30 milhões. 1 para 30 milhões. Igual ao tamanho do desenho, que eu sei, eu medi 3,5, está para o tamanho real, que eu vou representar por x. Conclusão. Como que vai ficar o tamanho real aqui, que é o x? É só multiplicar cruzado. Eu vou ter que x é igual a 3,5 vezes 30 milhões. Vezes 30 milhões. E ao fazermos isso, nós vamos encontrar que x é igual a 3 vezes 3,5 vai dar 10,5 mais 6. 6. Então, eu vou ter aqui 105 milhões. 105 milhões de centímetros. De centímetros. Centímetros, não esqueça. Por quê? Porque aqui foi dado em centímetros. Professor, mas lá não falou. Não precisa falar. Toda a escala é a unidade padrão é centímetro, ok? Não precisa mencionar. Você vai sempre considerar centímetro. Então, essa distância que eu encontrei é em centímetro. Aí, o que acontece? Olha o que a banca faz para ferrar com a gente.
dá as alternativas de resposta em unidades diferentes, que pode ser metro ou geralmente quilômetro. Na maioria das vezes é quilômetro, para colocar valores menores. E aí você tem que transformar esse cara de centímetro para quilômetro. E agora, professor, como que eu faço? Vou dar uma palhinha aqui, tá? Porque a gente tem essa aulinha de transformação de unidades, depois você assiste ela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Isso aqui são chamados de unidades de medidas de comprimento. Onde que nós estamos? Nós estamos aqui, ó, em centímetro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria me matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. E as alternativas de resposta estão em quilômetros. Eu tenho que transformar para quilômetros. Quantas casas eu tenho que andar de centímetro para quilômetro? Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Galera, eu andei para a direita ou para a esquerda? Professor, nós andou para a esquerda. Então, eu vou ter que andar 5 casas para a esquerda. Se tiver vírgula, eu conto a partir da vírgula. Se não tiver vírgula, eu conto do final. Como 105 milhões não tem vírgula, eu vou contar do final. 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Conclusão. X vai ser igual a 1.050 quilômetros. Pronto. Está aqui. Qual é a distância real entre Salvador e Teresina? 1.050 quilômetros. É claro, gente, que esses valores aqui são valores considerados naquele mapa. Nós estamos criando a hipótese de ter medido 3,5, ok? De acordo com esses valores que a gente tem, a distância real seria essa, beleza? Nem sei ao certo se de fato é isso aqui. Mas o que nós estamos representando é
De acordo com aquele desenho, se nós medíssemos 3,5, nessa escala, a distância real seria essa. Beleza? Tranquilinho? Então, de boa, né? Mais uma razão aí. E aí, se o exercício pedir para você determinar a escala, ou determinar o tamanho real, ou determinar o tamanho de um desenho, é uma razão. Tranquilo? E a outra que aparece também para nós é a densidade demográfica, tá? Densidade demográfica é outra razão, ó. Densidade demográfica. Isso aqui é muito utilizado lá na geografia, né? E o que quer dizer densidade demográfica? Densidade demográfica é uma razão. Razão entre quem, professor? Entre número de habitantes pela área, ok? Isso que é densidade demográfica, é a quantidade de habitantes que existe numa determinada região, dividido pela área dessa região. Mas aqui cabe uma observação. Essa área tem uma unidade padrão que tem que ser respeitada. A unidade padrão da área é quilômetro quadrado. Isso quer dizer que, se o exercício der, determine a densidade demográfica de uma região que tem, vamos supor lá, 20 mil habitantes e cuja área é de 150 mil metros quadrados. Veja bem, ele deu metros quadrados. E a unidade padrão da densidade demográfica da área é quilômetro quadrado. Então, o que cabe? Você vai ter que transformar de metro quadrado para quilômetro quadrado para depois efetuar a divisão e encontrar a densidade demográfica. Tranquilo? Então, fica esperto. Unidade padrão de densidade demográfica, quilômetro, ok? Beleza? Número de habitantes dividido pela área. Beleza, galera. Apresentamos formas sinônimas de fazer referência à razão. Tudo isso é razão, ok? Vamos agora ver alguns exercícios aqui. Eu trouxe um aqui só para a gente trabalhar a ideia de escala, para ficar bem claro isso. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento por 8 metros de largura. Visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes construídas numa escala de 1:200. As medidas do comprimento e da largura dos terrenos, respectivamente, em centímetros na maquete construída, foram de... O que o exercício está pedindo aqui? Ele está dizendo que esse terreno foi feita uma maquete dele, ou seja, foi feito um desenho, foi desenvolvido uma miniatura desse terreno. E essa miniatura obedece uma escala de 1:200, que é a razão de transformação. E aí a pergunta é, usando essa escala, qual vai ser a medida do desenho dessa miniatura? Qual vai ser o comprimento, qual vai ser a largura dela? Então, vamos lá. Temos que fazer separadamente, para o comprimento e para a largura. Ele falou que o comprimento é 20 metros. Falou que a largura é 8 metros. Agora, aqui vai uma dica, gente, para nós não perdermos tempo. Por quê? Porque tempo é algo que a gente pouco tem na hora do concurso. Quero chamar a atenção de vocês para as alternativas de resposta. O exercício perguntou aqui as medidas do comprimento e da largura, respectivamente. Respectivamente é uma palavra que exprime ordem. Ordem. Quem vem primeiro, quem vem segundo. Então, ele fala assim,
as medidas do comprimento e da largura. Quer dizer que a primeira informação é referente ao comprimento e a segunda informação é referente à largura. Beleza? Bom, pergunto por senhores, quem é maior, o comprimento ou a largura? O comprimento é maior que a largura. O comprimento é 20 e a largura é 8. Sendo assim, o primeiro valor, ele não pode ser menor que o segundo. Não pode ser menor. Por quê? Porque o comprimento é maior que a largura. Mesmo que eu faça o desenho disso daí, no desenho o comprimento continua sendo maior que a largura. Beleza? Então, de cara, eu já elimino aqui a letra A. Tá? Por quê? Porque aqui ele está dizendo que o comprimento é 4 e a largura é 10. Não pode ser, o comprimento não pode ser menor que a largura. Já aumentou minha chance aqui em 5%. Agora eu tenho 25% de chance de acerto. Só por essa analogia. Vamos continuar. Observem também que eu não preciso calcular os dois. Eu não preciso fazer o cálculo do tamanho do desenho, do comprimento e da largura. Basta que eu faça somente um deles. Uai, professor, como assim? Por que só um deles? Porque observe que eu não tenho medidas iguais. Ó, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 50. São medidas de comprimento diferentes. A partir do momento que eu encontrar, por exemplo, que o comprimento é 10, então a resposta só pode ser a letra C. Se eu encontrar que o comprimento é 20, a resposta só pode ser a letra D, porque eu só tenho 20 na letra D. Estão ligados nisso? Então, eu não preciso fazer o cálculo dos dois. Você pode começar pelo comprimento ou pela largura, porque a largura também, ó, todos os valores diferentes. A partir do momento que você encontrar um deles, essa será a resposta correta. E aí você escolhe, então, qualquer um deles aí. Então, tanto faz agora. Faz um ou faz outro. Bom, vamos lá. Escala 1 para 200. 1 para 200. Professor, eu vou trabalhar com o comprimento. Beleza, o comprimento não é 20 metros? O que eu falei para vocês? Qual é a unidade padrão da escala? A unidade padrão da escala é centímetros. Se você ainda não memorizou isso, escreva 200 mil vezes, mas não esqueça. Unidade padrão de escala é centímetro. Beleza? Isso quer dizer que você tem que transformar isso aqui para centímetro. 20 metros para centímetros, ó, vamos lá na unidade de transformação, ó, metro, decímetro, centímetro. De metro para centímetro, duas casas para a direita. Então, eu tenho aqui 20, como não tem vírgula, acrescento 2 zeros. Vai ficar 2.000. Então, eu vou ter aqui, ó, tamanho do desenho é X, tamanho real, 2.000. Porque escala é tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Eu quero saber o tamanho do desenho. Então, quem vai ser meu X? Meu X vai ser 2.000 vezes 1, 2.000. 2.000 dividido por 200, corta 2 zerinho, X igual a 10. Pronto. Qual vai ser o comprimento desse desenho? 10 centímetros. Então, não preciso calcular a largura. Eu tenho certeza que a resposta é a letra C. Pronto, está resolvido o exercício. Tranquilo? Belezinha? Então, é isso aí, gente. Escala, tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, unidade padrão, centímetro. Beleza? Vamos lá. FCC 2018, gente. O que nós temos aqui? Ó, TRT da 2ª região de São Paulo. Olha só esse probleminha. Nair e Mariana receberam no total 198 processos para arquivar. Desse total, a maior parte foi entregue para Mariana. A maior parte Mariana recebeu, de 198. Depois da entrega, Mariana disse corretamente a Nair: se eu lhe der 1/4 dos processos que me deram para arquivar, você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Veja bem, se eu lhe der 1/4 dos processos que me deram para arquivar,
você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Nair respondeu para Mariana: então eu proponho que você me dê 1/4 dos processos que deram a você para arquivar. Ou seja, a Mariana aceitou, né? Eu proponho que você me dê 1/4 dos processos que deram a você para eu arquivar. Mariana aceita a proposta de Nair, o que implica dizer que Nair terá que arquivar X processos a mais do que teria que arquivar com a distribuição original de processos entre elas. Nas condições descritas, X é igual a. Então, aqui a pergunta é exatamente quanto Nair vai ter que arquivar. Então, vamos fazer aqui, pegar uma tela aqui para a gente responder. E aí nós temos o seguinte, ó. Nair, cadê Nair? Está aqui. Deixa eu voltar na tela aqui. Só pegar os valores, gente. Espera aí, voltando. Tá. 198 processos. 198. Vamos colocar aqui. Nair e Mariana. Mariana, eu vou representar pela letra M. São 198 processos. 198 processos. Eu tenho Mariana e eu tenho Nair. Então, qual seria a proposta? Vamos lá no texto. A proposta é a seguinte. Se eu lhe der 1/4 dos processos que me deram para arquivar, você ficará com metade dos processos que vão sobrar, tá? Só que no início, a proposta era a seguinte. Nair e Mariana receberam um total de 198. Desse total, a maior parte foi entregue para a Mariana. A maior parte foi entregue para a Mariana. Eu não sei quanto que foi entregue para ela, mas a maior parte foi entregue para ela. Então, se eu partir, por exemplo, do princípio que Mariana vai arquivar M arquivos, o que vai acontecer com o Nair? Ela vai arquivar 198 menos M. Essa é a proposta original. Mariana vai arquivar M e Nair vai arquivar a diferença. Beleza. Só que, de acordo com o que elas proporam uma à outra, diz assim, que Mariana falou, se eu der 1/4 dos processos que me deram para você, para arquivar, você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Então, se ela der 1/4 do que ela recebeu, a Mariana, a Nair, vai ficar com a metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Então, vamos lá. Se eu der 1/4 do que eu vou receber, o que seria 1/4 disso daqui? M sobre 4. Se eu der 1/4, então ela vai propor dar M sobre 4. Isso aqui é o que Mariana vai dar para Nair. Se ela der isso daqui, ela vai ficar com a metade. Aí ela fala assim, ó. Você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Então, vamos lá, vamos calcular isso. Se Mariana recebeu M e passou M sobre 4 para Nair, quanto que sobrou para ela? Só fazer uma continha aqui, ó. M menos M sobre 4. Isso daqui, ó, faz assim, ó, essa fração, ó. Multiplica aqui, 1 vezes 4, 4. 4 vezes M, 4M. 1 vezes M, 1M. 4 menos 1,
3M. 3M. Então, quanto que sobrou para Mariana? Vai sobrar para Mariana 3M sobre 4. Isso aqui é a quantidade de arquivos que vai sobrar para Mariana, porque ela passou 1/4 para ela aqui. Aí, o que Mariana falou? Vamos lá no texto. Se eu lhe der 1/4 dos processos que me deram, você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Então, vamos lá. Quanto que vai ficar, Nair? Quanto que ela vai ficar? Ela vai ficar com metade do que sobrou. O que sobrou? 3M sobre 4. Como que eu acho metade de 3M sobre 4? Você tem duas formas de achar metade de 3M sobre 4. Para você achar metade de alguma coisa, você divide por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Então, eu posso fazer isso. Ó. 1 sobre 2. Conclusão. 3M sobre 8. Então, quanto que vai ficar para Nair? 3M sobre 8. Tranquilo? Beleza? Então, Mariana vai arquivar 3M sobre 4, Nair vai arquivar 3M sobre 8. Foi a conclusão que nós chegamos. Bom, aí ele fala assim, Nair respondeu para Mariana, então eu proponho que você me dê 1/4 dos processos que deram a você para eu arquivar. Ela aceitou, nós já fizemos o cálculo. Mariana aceita a proposta de Nair, o que implica dizer que Nair terá que arquivar X processos a mais do que teria que arquivar com a distribuição original dos processos entre elas. Qual era a distribuição original? Era essa. Mariana recebe M, Nair recebe 198 menos M. Essa era a original. Beleza. Nas condições descritas, X é igual a. Ou seja, o exercício está pedindo para encontrar exatamente a diferença entre o que Nair iria arquivar e o que ela arquivou. E eu preciso descobrir esses valores. Bom, eu sei que são 198 processos, certo? Então, se eu somar a quantidade de processos que a Mariana vai arquivar, mais a quantidade de processos que a Nair vai arquivar, tem que dar quanto, gente? Tem que dar 198, porque são 198 processos. Quanto que a Mariana vai arquivar? 3M sobre 4. Mais o que a Nair vai arquivar? 3M sobre 8. Isso aqui tem que dar 198. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer essa conta. Uma equaçãozinha aqui, uma fração. O MMC é 8, né? 4 e 8. Pega, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas,
tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo e regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 3 é 3. Então, 3m. 8 dividido por 1 é 8. Então, vai ficar 8 vezes 198. Eu não vou dividir ainda, deixa assim, tá? Vou simplificar aqui o 8, não preciso mais dele. Quanto que é 6 mais 3? 9, né? Então, vai ficar assim, ó. 9m igual a 8 vezes 198. Se você quiser multiplicar aqui, tudo bem. Eu não vou fazer, por quê? Porque 198 é divisível por 9. E aí fica um número menor para eu dividir, tá? Vou dividir isso aqui por 9. É 8 vezes 198 dividido por 9. E aqui eu faço essa divisão aqui. 198 dividido por 9 vai dar 12. Beleza? 12 não, 22. 9 vezes 2, 18. Para 19, 1. 9 vezes 2, 18. Isso aí, 22. E agora eu só multiplico. 8 vezes 22. 8 vezes 22 vai dar 178. 8 vezes 2, 176. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 2, 16. E 1, 7. 17, 176. Conclusão. M. Quem é M? M representa 176 processos. Beleza. Agora eu tenho que voltar aqui. Mariana vai arquivar quantos? Mariana vai arquivar 3M sobre 4. Ou seja, 3 vezes 176 dividido por 4. 3 vezes 176, ó, 176 dividido por 4 vai dar 44. E 3 vezes 44, 132. Beleza. Quantos arquivos, processos a Mariana vai arquivar? 132. E a Nair? Nair vai arquivar, olha aqui, 3M sobre 8. Então, vai ficar 3 vezes 176 dividido por 8. 176 dividido por 8. Isso aqui vai dar 2, 22. 3 vezes 22 dá 66. Observem que ao somar 66 mais 132 dá exatamente 198. Tem que dar. Se não der, está errado. Beleza? Então, isso aqui ocorreu depois da divisão que a Mariana propôs a Nair. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, quantos arquivos, quantos processos a mais a Nair teve que arquivar aceitando essa proposta? Para descobrir isso, eu preciso saber quanto que a Nair iria arquivar inicialmente.
Inicialmente, a Mariana ia arquivar M, que eu sei que vale 176. Então, a Mariana ia arquivar 176. Se a Mariana ia arquivar 176, quanto que a Nair iria arquivar? A diferença, 198 menos 176. E se você pegar 198 menos 176, vai dar 22. Ou seja, a Nair iria inicialmente arquivar só 22. E ela acabou arquivando 66. Então, quanto que ela arquivou a mais? 66 menos 22, 44. Portanto, resposta 44. Então, vamos voltar lá. Então, aqui, de acordo com as alternativas, ó, nós temos aqui, letra A, 44, que é a pergunta quanto que ela teve que arquivar a mais. Beleza? Tranquilinho, gente? Esse exercício aqui, ele é um tanto trabalhoso, assim, eu fiz ele passo a passo, para você tentar fazer com que você compreendesse realmente qual que é o caminho, o mecanismo. Ele não é engessado, tá? De repente, você pode encontrar um outro formato aí para chegar mais rapidamente nessa resposta. O importante é que você chegue nessa resposta, é 44, tá? Eu dei aqui um passo a passo, que eu entendo que é um caminho técnico, onde você tem a garantia de chegar na resposta. Belezinha? Vamos para outro exemplo aqui? O que eu tenho aqui agora? Ó, VUNESP, gente, ó, direto do forno. Uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por ônibus novos. Desse modo, a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é 1/4. Sabendo que o número de ônibus usados é 192, então, considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a... Aí ele quer um percentual que isso representa. Beleza, para a gente dar esse percentual, primeiro eu preciso saber quanto que isso indica em quantidade, tá? Vamos lá. Uma empresa de ônibus trocou parte da sua frota por ônibus novos. Então, ela tinha uma frota que eu não sei quantos ônibus tinha, ou sei. Sabendo que o número de ônibus usados é 192, tá? Eu não sei quanto que ele tinha na frota. Ele tinha X ônibus nessa frota. E ele retirou uma parte disso daqui, trocou, né? Trocou, de modo que a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é 1/4. Ah, tá. Então, vamos usar outra analogia aqui. Vou chamar de ônibus usado e ônibus novos. Tá? O que ele falou? Eu sei quantos ônibus usados tem? Não sei. Então, eu vou dizer que é X. Eu sei quantos ônibus usados são. Está aqui, ó. O número de ônibus usados é 192. 192. Eu sei quantos ônibus novos tem nessa frota? Não sei. Ele só falou que trocou uma parte por ônibus novos. Então, X. Quantidade de ônibus novos é X. Quantidade de ônibus usados, 192. Sabendo que o número de ônibus usados é 192 e considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a... Então, eu preciso primeiro saber quantos ônibus tem nessa frota, para depois calcular quantos por cento os ônibus novos representa do total. Bom, isso está simples. Por quê? Porque ele falou que a razão entre o número de ônibus novos e número de ônibus usados agora é 1/4. Agora é 1/4. Veja bem, gente, ó. A ordem de uma razão, ela importa muito
E você tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é o exercício dizer razão de A para B. A outra é ele dizer razão de B para A. Se ele fala razão de A para B, quer dizer que é A dividido por B. Se ele fala razão de B para A, quer dizer que é B dividido por A. Ok? Então tem essa questão de ordem. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos disso, então vamos lá. A razão entre o número de novos e o número de usados, ou seja, é novos dividido por usados. Então, aqui vai ficar x dividido por 192 é igual a 1 sobre 4. Beleza? Ônibus novos dividido pelos usados é 1 sobre 4. Aí é só multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou ter que x é igual a 192 dividido por 4. E 192 dividido por 4 vai dar 48. Pronto. Quem é 48? Quantidade de ônibus novos. Mas é isso que ele quer saber? Quantos ônibus novos tem? Não. Ele quer saber quantos por cento isso representa do total. Porque ele fala assim, ó, considerando-se todos os ônibus dessa frota. Quantos ônibus tem na frota? Agora eu sei que é 48 aqui, ó. 48 mais 192, 10 vai 1, 14 vai 1, 2, 240. 240. Quanto que isso representa desse valor? Regrinha de 3. Olha só, 240 está para 100%. 48 está para x. Quem é x? 48 vezes 100 dividido por 240. Então, eu vou ter aqui, ó, cortei um zero, 48 vezes 10, 480. 480 dividido por 24 vai dar exatamente 20, né? 2 vezes 24, 48. Então, 20. X igual a 20. Portanto, quantos por cento representa? Letra A, 20%. Está resolvido o exercício. Tranquilinho? Então, ó, o segredo é saber montar essa razão. Novos dividido pelo usado igual a 1 sobre 4. Encontrei quantos novos tem. Somei. Total de ônibus da frota, 240. Aí fiz uma regrinha de 3 para encontrar quanto que esse 48 representa do total, que é 240, que deu 20%. Resolvido o exercício. Beleza? Letra A. Tranquilinho? Ó, VUNESP 2018, direto do forno, galera. Beleza? Tranquilinho, né? Isso é razão, gente. E, ó, para a gente fechar aí, estudo de razão. Seduce Goiás 2018, também direto do forno, Secretaria de Educação aí do Estado de Goiás. Olha só essa questão aqui, ó. Um auditório estava cheio de estudantes. Então, 42 mulheres saíram e restaram estudantes na razão de 2 homens para cada mulher. Depois, 50 homens saíram e restaram estudantes na razão de 3 mulheres para cada homem. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o número de estudantes que havia inicialmente no auditório. Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Beleza? Bom, é um exercício um tanto trabalhoso. Então, vamos prestar bastante atenção no passo a passo aqui. Eu vou ter que montar 2 equações. Por quê? Porque ele me mostrou 2 situações. Numa situação, saem as mulheres, eu tenho uma razão estabelecida. Num outro momento, saem homens e eu tenho outra razão estabelecida. Então, eu vou ter 2 razões. Eu vou montar as 2 aqui, depois comparar uma com a outra para poder descobrir o total de pessoas que existiam nesse auditório. Lembrando que o número de estudantes que havia inicialmente é o número de homens mais o número de mulheres, correto? Beleza? Então, nós vamos começar representando assim, ó.
pessoas no auditório. O total de pessoas presentes nesse auditório é igual à soma dos homens mais as mulheres. Tudo bem? Beleza. Qual foi a primeira relação que o exercício nos apresentou? Vamos lá. Um auditório estava cheio de estudantes, homens e mulheres. Então, 42 mulheres saíram e restaram estudantes na razão de 2 homens para cada mulher. O que ele está querendo dizer com isso? 42 mulheres saíram, a razão passou a ser de 2 homens para cada mulher. Então, 2 homens para cada mulher. Veja bem como ele colocou. Homem para mulher. Quer dizer que a quantidade de homens que estava presente, dividido pela quantidade de mulheres que estavam presentes. Qual que é a quantidade de mulheres? Aí você fala bem assim, professor, a quantidade de mulheres era M. Está errado. Porque ele não falou que saíram 42, você tem que levar isso em consideração. Porque a razão foi estabelecida depois que saíram as mulheres. Eu tinha M mulheres, mas saíram 42. Então, o total de homens dividido pelo total de mulheres, que é M menos 42, isso é igual a 2. Razão igual a 2. 2 para 1. 2 homens para cada mulher. Ou seja, 2 para 1. Aí, aqui, é só multiplicar cruzado. Ó. Eu vou chegar à seguinte conclusão. Que o total de homens é igual a 2 vezes M menos 42. Porque 1 vezes H é H. Então, vai ficar bem assim. Ó. M menos 42. Conclusão. H é igual a 2M menos 84. Para aqui. Essa é a primeira equação que o exercício estabeleceu, que foi a primeira razão estabelecida. Vamos para o texto. Continuando. Depois, 50 homens saíram. Então, já num segundo momento, saíram 50 homens e restaram estudantes na razão de 3 mulheres para cada homem. Pergunto para vocês, saiu mais alguma mulher? Não. Quantas mulheres tem nesse auditório? M menos 42. Continua o mesmo número de mulheres. Ele não falou que saiu mulheres, falou que saiu homens agora. Saíram 50. E a razão passou a ser 3 mulheres para cada homem. Então, vamos lá. Agora, quantos homens eu tinha? H. Ele falou que saíram 50. E a razão foi de 3 mulheres para cada homem. Olha só a razão. Mulher para homem. Quantas mulheres eu tenho? M menos 42. Quantos homens eu passei a ter? H menos 50. E a razão encontrada foi de 3 mulheres para cada homem, ou seja, 3 para 1. Tranquilo? Número de mulheres dividido pelo número de homens é igual a 3 dividido por 1. Aí, multiplico o cruzado e vou encontrar a seguinte situação. Eu vou ter assim, ó. 3 vezes H menos 50 é igual a M menos 42 vezes 1. M menos 42. Porque M menos 42 vezes 1 é M menos 42 mesmo. Tranquilo? Aqui, vou fazer a distributiva, ó, 3 vezes H, 3 vezes 50. Então, eu vou ter 3H menos 150 igual a M menos 42. Beleza? Bom, gente, H, quem é H? Olha aqui H, ó. 2M menos 84. Então, vou substituir. Vai ficar bem assim, ó. 3 vezes H, que é 2M menos 84, menos... Vou até passar esse 150 para o lado de lá, eu já posso passar ele, vai ficar assim, ó. M menos 42
mais 150. Trocou de lado, troca o sinal. Menos, vai para lá mais. Aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6m, menos 3 vezes 84, eu vou ter 252, igual a m, 150 tira 42, mais 108. Beleza. Agora, mais uma vez, o que tem m passa para cá, o que não tem passa para lá. Então, eu vou ter 6m menos m, porque aquele m está positivo, vem para cá negativo, e o 252, que é negativo, vai para lá positivo. Beleza? 6 tira 1 vai dar 5m, igual 108 mais 252, 360. Conclusão, 360 dividido por 5, isso é igual a 72. Pronto, encontrei o número de mulheres. Se o número de mulheres é 72, para descobrir o número de homens é só vir aqui, ó. H não é 2m menos 84? H é igual a 2 vezes m, que é 72, menos 84. H é igual a 2 vezes 72, 144, menos 84, H é igual a 60. Bom, se eu tenho 60 homens e tenho 72 mulheres, então o total de pessoas é 60 mais 72, 132. Então, de acordo com as alternativas, letra E. Pronto, está respondido. Vocês viram que nós tivemos que desenvolver aqui toda uma situação, né? H mais M, 132, estabeleci a primeira razão, encontrei uma equação, fui para a segunda razão, depois eu substituí a primeira na segunda, encontrei o valor das mulheres, volto na primeira, substituo e encontro o valor dos homens. Como ele quer saber o total de pessoas inicialmente, então é só somar um mais o outro. 60 mais 72, 132. Beleza, gente? Tranquilo? E assim a gente chega aí ao final da nossa aula, galera. Ó, chegamos ao final aí, ó. Chegamos ao final. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Volto a frisar, assunto importantíssimo, razão. Se ficou alguma coisa para trás, volta, assista de novo, vale a pena. Esse assunto despenca nos mais variados concursos aí, das mais variadas bancas. É um assunto certo em todos os concursos, beleza? Que Deus continue te abençoando, te dando força para você continuar firme nessa jornada. E nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza,
certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria me matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau.